Convido os irmãos a abrirem suas Bíblias comigo em Abacuque. Abacuque, capítulo 3, dando continuidade, na realidade, esta será a última exposição, a última pregação no livro do profeta Abacuque. Hoje nós concluiremos as pregações neste curto, mas maravilhoso livro do profeta Abacuque. Abacuque, capítulo 3, a exposição, irmãos, será do verso 16 até o verso de número 19. Abacuque, capítulo 3, verso 16 a 19 é o texto que será exposto, mas eu lerei, irmãos, todo o capítulo 3, assim diz a palavra do Senhor. Oração do profeta Abacuque sob a forma de canto. Tenho ouvido, ó Senhor, as tuas declarações e me sinto alarmado. Aviva a tua obra, ó Senhor, no decorrer dos anos. No decurso dos anos, faze-a conhecida. Na tua ira, lembra-te da misericórdia. Deus vem de Temã, e do monte Parã vem o santo. A sua glória cobre os céus, e a terra se enche do seu louvor. O seu resplendor é como a luz, raios brilham da sua mão, e ali está velado o seu poder. Adiante dele vai a peste, e a pestilência cega os seus passos. Ele para e faz tremer a terra, olha e sacode as nações. Esmigalham-se os montes primitivos, os outeiros eternos se abatem, os caminhos de Deus são eternos. Vejo as tendas de Cusã em aflição, os acampamentos da terra de Midian tremem. Acaso é contra os rios, Senhor, que estás irado? É contra os ribeiros a tua ira, ou contra o mar o teu furor, já que andas montado nos teus cavalos, nos teus carros de vitória? Tiras a descoberto o teu arco, e farta está a tua aljava de flechas. Tu fendes a terra com rios. Os montes te veem e se contorcem, passam torrentes de água, as profundezas do mar fazem ouvir a sua voz e levantam bem alto as suas mãos. O sol e a lua param nas suas moradas, ao resplandecer a luz das tuas flechas cintilantes. Ao fulgor do relâmpago da tua lança, na tua indignação, marchas pela terra, na tua ira, calcas aos pés as nações. Tu sais para salvamento do teu povo, para salvar o teu ungido, feres o telhado da casa do perverso e lhe descobres de todo um fundamento. Traspassas a cabeça dos guerreiros do inimigo com as suas próprias lanças, os quais, como tempestade, avançam para me destruir, regozijam-se como se estivessem para devorar o pobre às ocultas. Marchas com os teus cavalos pelo mar, pela massa de grandes águas. Ouviu, e o meu íntimo se comoveu. A sua voz tremeram os meus lábios, entrou a podridão nos meus ossos e os joelhos me vacilaram, pois em silêncio devo esperar o dia da angústia que virá contra o povo que nos acomete. Ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, o produto da oliveira minta e os campos não produzam mantimentos, as ovelhas sejam arrebatadas do aprisco e nos currais não haja gado. Todavia, eu me alegro no Senhor, exulto no Deus da minha salvação. O Senhor Deus é a minha fortaleza e faz os meus pés como os da coça e me faz andar altaneiramente. Ao mestre de canto para instrumentos de cordas. Amém. Podem se assentar, irmãos. Vamos orar mais uma vez ao Senhor. Ó Senhor, nosso Deus, nosso Senhor Deus, eu te peço, ó Pai, neste momento, em que a Tua palavra mais uma vez está aberta, Senhor, agora não apenas para uma mera leitura da Tua palavra, mas agora, Senhor, para ser exposta brevemente ao Teu povo. Peço ao Senhor, Deus, neste momento, que o Senhor seja gracioso comigo, o Teu servo, e que o Senhor me use na proclamação da Tua palavra, que eu proclame, ó Deus, a Tua palavra com intrepidez e com ousadia, Senhor, a fim de que aqueles que aqui estão possam ser por Ti exortados, possam ser por Ti encorajados, alimentados,
e aqueles que não conhecem ao Senhor possam ser salvos, ó Deus, por ti. Ó Senhor, usa-me para a glória do teu nome. Usa-me, Senhor, mesmo nas minhas limitações, que são muitas, e que aqueles que aqui estão possam estar atentos, Senhor, com os ouvidos bem abertos, para ouvir aquilo que o Senhor tem a falar através da tua palavra. É o que eu te peço, ó Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Irmãos, como reagir? Como deve ser a reação de alguém que se depara com a manifestação gloriosa de um Deus que é santo e que, porque é santo, bem como justo, revela os seus intentos, revela os seus propósitos, revela a manifestação do seu juízo contra os homens perversos e maus que habitam neste mundo. Mas não somente manifesta e revela os seus intentos de juízo contra os homens maus e perversos deste mundo, mas de um Deus que também se revela na sua glória como um Deus que haverá de cair também com juízo sobre o seu próprio povo. Como ou qual deve ser a reação de um homem quando ele se depara, então, com algo desta natureza? Quando escuta do Senhor declarações tais como estas de juízo. Irmãos, é interessante porque a Escritura ela nos apresenta que homens, quando se depararam com a manifestação de Deus em sua glória e santidade e declarando então este Deus os seus intentos de juízo, a postura destes homens não foi uma postura simples. Não foi uma postura de indiferença, mas foi uma postura de grande temor. E esta, irmãos, foi a postura do próprio profeta Abacuque, quando diante do Senhor. Nós lemos aqui agora, mais uma vez, no capítulo de número 3, quando ele se depara com o Senhor, que através de uma visão vai falar a este servo dele, o que ele haverá de fazer. O seu juízo, o que haverá de vir sobre os homens maus. Que o seu juízo vem deste Deus que vem de Sião e que vai então levar todos os seus inimigos a uma condição então de punição por causa dos seus próprios pecados. De um Deus que se revela como um Deus que é de fato terrível. De um Deus que se apresenta de um modo terrível e assombroso. Que faz então com que o próprio profeta Abacuque se sinta então aterrado. Ele fica assombrado. Ele fica assombrado, irmãos, porque a manifestação e o modo que o Senhor está para vir, para cair sobre os seus inimigos, é realmente assombroso. Mas é interessante que em meio à visão em que o Senhor dá ao próprio profeta Abacuque do seu juízo, este homem, então, ele vai começar a também ter um diálogo com o Senhor. E neste diálogo, ele vai perguntar, Senhor, por acaso é contra os rios que o Senhor está irado? É contra o mar, Senhor, que o Senhor está irado? É contra a tua criação, Senhor, que estás irado? E a resposta é não. O Senhor não está irado com a sua criação. O Senhor está indignado com a iniquidade. Porque o Senhor Deus, revelado ao profeta Abacuque, é um Deus que odeia a iniquidade. É um Deus que ama a justiça. É isto que o Senhor Deus, Ele ama. E então o profeta, em meio à manifestação do Senhor, ele também é grandemente consolado, porque ele entende. Este Senhor que está para vir, ele cairá com juízo, mas ele também está vindo em favor do seu povo. Ainda que ele caia com punição e juízo sobre o seu próprio povo, Judá, em meio ao juízo ou pós-juízo, ele virá com salvação. Ele nos salvará por meio do seu ungido. Ele nos libertará desta condição terrível em que nós passaremos a experimentar nas mãos do próprio Senhor. E aqui é importante que você entenda. Não é Satanás que está se voltando contra o povo do Senhor. É o próprio Senhor Deus que está se voltando contra o seu próprio povo. É mais terrível
do que a manifestação de Satanás grandemente indignado contra o homem. É a manifestação de um Deus vivo, terrivelmente irado contra o homem. Este Senhor, então, que se manifesta ao próprio profeta, mas ele é consolado de certa forma, no momento em que ele passa a refletir sobre os eventos do passado em que o Senhor Deus, agindo com ira contra os seus inimigos, em meio à ira havia salvação. Como ele fez ao libertar o seu povo do Egito, punindo o Faraó, mas libertando o seu povo. Quando ele cai com ira sobre Faraó, derramando águas que caíram sobre ele e todo o seu exército, mas o povo do Senhor passou a pés enxutos. Ele vai se recordar então dos eventos do passado de um Deus que, ainda que caia com ira, é favorável e é misericordioso, tem grande amor pelo seu povo e salva o seu povo. Mas, irmãos, a primeira manifestação ou a primeira reação do profeta Abacuque diante da manifestação de Deus é primeiramente temor. É primeiramente assombro. E é isso que nós encontramos no versículo de número 16, quando o profeta diz: ouviu e o meu íntimo se comoveu. A sua voz tremeram os meus lábios, entrou a podridão nos meus ossos e os joelhos me vacilaram, pois em silêncio devo esperar o dia da angústia que virá contra o povo que nos acomete. Veja só a linguagem então deste homem. Ele ouviu. Ele não somente ouviu, mas ele viu também a manifestação do Senhor através da visão. Mas ele ouviu, aqui ele declara, a voz do Senhor. A voz do Senhor que é tremenda. Como nós lemos no Salmo 29, no início do culto. A voz do Senhor. A voz do Senhor. A voz do Senhor, de fato, quando ele se manifesta e se revela em ira, é de fato assombrosa. E a reação do profeta é exatamente esta. Quando ele escuta a voz do Senhor, o que acontece com ele? Ele passa a experimentar questões físicas, de fato, no seu próprio corpo. O texto nos diz que o seu íntimo, ele se comoveu. As suas entranhas se comoveram. É como aquele frio que você sente na barriga quando você está diante de algo que traz algum tipo de medo para você. É quando você então está diante de uma situação que você sabe que aquilo ali é terrível e que pode então trazer grande aflição para você. E então frio na barriga. Essa é a ideia das entranhas, do íntimo deste homem se comovendo. É como você quando criança, quando você desobedece o seu pai e faz algo errado. Então ele vai na direção de você e vai disciplinar você. Você sente aquele medo, a sua barriga fica como que sentindo um frio na barriga, porque você está diante da disciplina do seu pai sobre você. Esta é a reação do profeta diante da manifestação da vara disciplinadora de Deus sobre os caldeus que virá, mas sobre o seu próprio povo. Porque, como nós sabemos e vimos nas últimas exposições, o Senhor, ele vai se utilizar dos caldeus, dos babilônicos, como a vara de Deus para disciplinar o seu próprio povo. O profeta sabe que isso está para acontecer. Ele sabe que o juízo do Senhor está para vir sobre ele. Então, o seu íntimo se comove. Então, ele diz, a sua voz tremeram os meus lábios. E, de fato, a ideia não é uma linguagem aqui figurada, não. Ele tremeu os lábios, de fato, de muito medo, que ele estava sentindo temor no seu coração. Ele vai dizer, entrou a podridão nos meus ossos, é como se os ossos dele estivessem para serem quebrados, porque ele está diante da manifestação do seu Deus. As pernas dele, que antes poderiam estar firmes, fixas, inabaláveis, diante da manifestação do Senhor, elas passam a tremer. E você provavelmente já experimentou isso. Diante de um momento
de medo muito grande. Então as pernas começam a tremer involuntariamente. Você pensa assim, peraí, eu não tenho domínio não sobre os meus membros. Mas as pernas tremem de pavor. Aqui está o profeta diante do Senhor. Razão, de fato, que justifica o fato deste homem, então, ter os seus joelhos agora vacilando, tremendo, diante do próprio Deus. Meus irmãos, nós estamos diante da manifestação apropriada, quando o Senhor, então, revela a sua glória, a sua majestade, os seus propósitos, os seus juízos. Como falei em outra ocasião aqui, ainda no culto que estamos prestando ao nosso Senhor, falei que quando homens no passado se depararam com a manifestação do Senhor, eles reconheceram quem Deus era, eles reconheceram os intentos e propósitos do Senhor, e eles então passaram a olhar para eles mesmos de uma forma diferente. Existia um tipo de reação ou resposta à manifestação de Deus. Falamos sobre o caso do próprio Isaías, quando se depara então com a manifestação gloriosa do Deus que é chamado 3 vezes santo. Ele então se reconhece como um homem cheio de pecado, ele teme. Como o próprio profeta Ezequiel, diante da visão da gloriosa santidade de Deus, o que é que ele faz? Ele mete o seu rosto no pó, no chão, humilhando-se diante do Senhor. Quando Daniel, então, sabe então dos intentos do próprio Senhor e a manifestação da glória de Deus está patente diante dos seus olhos, qual a resposta deste homem? Ele se reconhece, então, como pecador, que ele e o povo pecou contra o Senhor, e ele então entende que ele deve então se envergonhar todo o povo, deve corar de vergonha. E exemplos vários de pessoas então que quando estão diante do Senhor reconhecem a podridão que há em seus membros. Como certamente, irmãos, o profeta reconheceu. Ele estava sujo com o pecado. O povo sujo com o pecado. E o Senhor então seria justo em punir todos eles por causa dos seus próprios pecados. O Senhor era justo ao cair sobre eles com disciplina, com a sua vara, que eram os babilônicos. E ele então entende que isto estava para acontecer por causa dos pecados do povo. E ele clamou por isso logo no início. Logo no início do livro do profeta Abacuque, que nós vimos nas pregações aqui, quando ele vai falar ao Senhor, Senhor, como é que eles podem permanecer pecando assim, Senhor? Como é que o Senhor está com os olhos fechados, Senhor, para não contemplar o que os homens maus fazem no meio do teu povo, Senhor? E o Senhor diz, eu vou cair com juízo. Eu vou cair com ira sobre vocês, Abacuque. Eu vou manifestar, então, a minha indignação. Eu vou manifestar, então, Abacuque, a minha ira. E é através dos caldeus. Povo mais perverso que vocês. Povo muito mais violento que vocês. Abacuque, quando olha, então, esse tipo de ação, ele pensa, mas espera aí, Senhor, mas por que razão? Através desses homens mais ímpios que nós, o Senhor, então, vai nos punir. Como assim? Ele não consegue entender porque o Senhor vai se utilizar de meio como este para fazer o que vai fazer. Mas então ele diz, eu vou me calar, Senhor. Eu vou me colocar numa torre de vigia e vou aguardar para ver qual resposta o Senhor tem a me dar e qual resposta ele vai dar então também à sua própria queixa. Mas então o Senhor vai revelando os seus intentos e aqui, irmãos, nós encontramos este homem diferente agora. Ele não está mais se queixando de Deus. Ele não está mais se queixando a Deus. Ele não está reclamando mais de nada. Ele treme. Como disse alguém, os homens mais piedosos são aqueles que mais temem e tremem diante do Senhor. Aqueles que não temem e não tremem diante do Senhor e das manifestações de Deus, podem então se questionar
se há real temor a Deus no seu coração. Aqueles que mais conhecem a Deus e que sabem que Deus, por ser santo, não pode deixar de ser justo, serão aqueles que temerão de coração e tremerão literalmente quando o Senhor então anuncia que haverá de cair com juízo. E reconhecem então a sua miséria. Essas são as palavras do Senhor a Abacuque naqueles dias, de um juízo que pré-anunciava um juízo futuro de Deus. É um pré-anúncio do grande e terrível dia do Senhor, que é dito na palavra, que este Senhor virá e que esse Deus cairá com ira sobre os homens. Nós lemos na última exposição aqui, sobre o juízo do Senhor. E lemos isto com auxílio dos nossos padrões doutrinários, que nos fala acerca do juízo de Deus. E vimos que o Senhor, ele cairá com juízo sobre os ímpios. Ele cairá. Mas o seu povo, então, será salvo? Sim. Mas muitas vezes o Senhor manifesta juízos temporais que devem, então, nos humilhar e nos conduzir também ao temor deste Deus. E o refletir, irmãos, e o saber que o Senhor Deus, ele haverá de cair com juízo sobre os homens, deve nos conduzir de fato ao temor. Nós não lemos no último domingo a última sessão da Confissão de Fé de Westminster, capítulo 33, que trata do juízo final. Mas nos diz assim, a última sessão: assim como Cristo, para afastar os homens do pecado e para maior consolação dos justos nas suas adversidades, quer que estejamos firmemente convencidos de que haverá um dia de juízo. Assim também quer que esse dia não seja conhecido dos homens, a fim de que eles se despojem de toda a confiança carnal. Sejam sempre vigilantes, não sabendo a que hora virá o Senhor, e estejam prontos a dizer: vem logo, Senhor Jesus. Amém. Veja, o refletir e o entender que o dia do juízo do Senhor virá, serve tanto para trazer consolo para o homem, como para afastar o homem do pecado. Entender que o Senhor virá, irmão, deve nos conduzir a, de fato, andarmos piedosamente, vigiando e aguardando de modo justo e santo, em santo procedimento e piedade, como vai dizer o apóstolo Pedro, a vinda de Deus. O profeta Abacuque, irmãos, então nos ensina que você, como crente, você deve temer a Deus, e uma das formas que você revela o temor a Deus é quando você anda piedosamente, vigiando então os seus passos. E andar piedosamente envolve uma vida que é de fato santa. Uma vida de alguém que não se deleita no pecado. Uma vida de alguém que odeia o pecado como o Senhor odeia. É a vida de alguém que ama a justiça, não contrário a ela. É a vida de alguém que procura se apegar aos preceitos do Senhor. É a vida de alguém que ama os preceitos do Senhor. É a vida de alguém que se deleita no Senhor e nos preceitos do próprio Deus. É alguém que revela isso na prática. De alguém que pega a sua palavra, lê a sua palavra, alguém que pega a palavra do Senhor, medita na palavra do Senhor, é alguém que tem comunhão com este Deus em oração, é alguém que ama estar na comunhão dos santos, é alguém que ama o culto a Deus, é alguém que ama estar na presença deste Deus. É alguém que vai procurar viver de um modo fiel em todas as circunstâncias da sua vida. É alguém que vai ser justo em todo o seu proceder.
É alguém que vai procurar viver não para si mesmo, mas é alguém que vai procurar viver para o Senhor. É alguém que não vai viver mais como escravo do pecado, mas é alguém que vai viver como escravo de Cristo. Porque é isto que nós somos hoje, nós que conhecemos a Deus. Não viveremos como os ímpios nos dias do profeta Abacuque, contra os quais ele se queixa diante do Senhor. Não podemos ser assim, irmãos. Devemos temer e tremer, assim como o ímpio deve tremer e temer com a vinda do Senhor, que se ele não se arrepender dos seus pecados, irá experimentar juízo eterno, condenação para todo sempre. Quando a misericórdia do Senhor já não mais existirá, a misericórdia do Senhor, ela tem fim. A palavra do Senhor nos diz, a misericórdia do Senhor não tem fim. Dura para sempre, sim, mas haverá uma ocasião que não existirá misericórdia sobre você, ímpio. E você deve se arrepender do seu pecado. Você deve correr para Cristo. A sua miséria vai te condenar. A tua mão suja com o teu pecado vai trazer sobre você condenação. Arrependa-se. Esta é a palavra do Senhor. Mas nós que conhecemos a Deus devemos também e precisamos viver em contínuo arrependimento diante de Deus, no temor dEle. Porque esse dia do Senhor virá e a palavra do nosso Deus diz que este dia não tardará. Não tardará. Nós devemos temer e tremer diante do Senhor. Mas também, irmãos, essa vinda do Senhor deve trazer também para nós consolo. Nós que aguardaremos esse dia do juízo que vai cair até sobre nós e sobre muitos, na disciplina de Deus. Foi isso que aconteceu com o povo naqueles dias. A disciplina do Senhor veio sobre eles. Eles precisavam experimentar isto. O profeta sabia que os seus inimigos, os caldeus, os babilônicos, haveriam de vir sobre eles. Ele mesmo reconhece isto ali no finalzinho do verso 16. Pois em silêncio devo esperar o dia da angústia que virá contra o povo que nos acomete. Então ele sabe que este povo vai vir. Esse juízo está para vir. Eles sofrerão a punição, a disciplina de Deus. Mas qual a postura deste homem? Ele vai dizer que ele aguardará em silêncio. Eu vou esperar este dia. Esse dia está vindo. Eu sei. O Senhor é justo. O Senhor fará isto. Vai cair sobre mim. Vai cair sobre todo o povo. Vai cair sobre os remanescentes fiéis, sim. Mas eu aguardarei em silêncio. Eu não vou abrir a minha boca para me queixar, Senhor. Pois sei que Tu és justo. E fazes o que deve ser feito. Eu sei que Tu és bom e eu devo permanecer em silêncio. Ele se sujeita, ele se coloca em submissão à disciplina de Deus que está para vir. Aqui está a manifestação, mais uma vez, do coração de um homem que de fato teme ao Senhor, que se sujeita à disciplina de Deus. É interessante que linguagem semelhante nós encontramos também em outra ocasião. Você pode olhar comigo o que diz em Lamentações. Lamentações, capítulo 3, a partir do versículo de número 22. Lamentações, capítulo 3, a partir do verso de número 22, diz assim: As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim. Renovam-se cada manhã. Grande é a tua fidelidade. A minha porção é o Senhor, diz a minha alma. Portanto, esperarei nele. Bom é o Senhor para os que esperam por ele, para a alma que o busca. Bom é aguardar a salvação do Senhor, e isso em silêncio. Interessante, não é? Aguardar a salvação do Senhor em silêncio. O profeta Abacuque
ele aguarda, ele sabe que em meio à disciplina vem a salvação, mas ele está primeiramente consciente da disciplina. Mas como é que ele aguarda então? Ele aguarda em silêncio. Como no Salmo 62 que nós cantamos, ele aguarda a salvação do Senhor. Como? Em silêncio. É isso que ele espera. Ele espera em Deus. Mas ele sabe, irmãos, que primeiramente, antes da salvação, virá Deus com sua vara sobre eles. E ele reconhece isto. Irmãos, nós devemos entender que o juízo de Deus, ele começa pela sua casa. O juízo de Deus começa pelo seu povo. Quem está dizendo isso não sou eu, é a palavra. Olha o que diz 1 Pedro, capítulo de número 4, verso de número 17. 1 Pedro, capítulo 4, verso de número 17, diz assim: porque a ocasião de começar o juízo pela casa de Deus é chegada. Ora, se primeiro vem por nós, qual será o fim daqueles que não obedecem ao Evangelho de Deus? Mas ele diz, primeiro, haverá de começar o juízo pela casa de Deus. Primeiro vem por nós o juízo. A ira de Deus, a sua vara, a sua disciplina vem primeiramente sobre nós que somos o seu povo. Como caiu sobre o seu povo no passado. Cai muitas vezes disciplinas e juízos temporais de Deus sobre o seu povo. E haverá de cair ainda. De um Deus que faz isso, irmãos, não porque Ele é um Deus mau, mas um Deus que deseja purificar o seu povo. Para expurgar do meio do seu povo aqueles que não são povo. Para tratar e amadurecer a fé daqueles que são povo. Para fazer com que aqueles que são povo dele possam ser cada vez moldados. E então, muitas vezes, é necessário que ele caia com disciplina, irmãos. E qual vai ser, então, a nossa reação a isto? A nossa postura vai ser uma postura de indignação, de queixa, de murmuração, de descontentamento? Não pode ser. Devemos nos sujeitar à mão de Deus, que como um pai nos disciplina. A disciplina do Senhor é a manifestação de um Deus que é cheio de amor pactual com o seu povo, e Ele não quer que o seu povo continue mergulhado no pecado. Ele quer que o seu povo seja liberto do pecado. E então é necessário que Ele trate a enfermidade, ainda que seja dolorosa. Ainda que seja doloroso o processo, o Senhor, então, Ele vai nos tratar, irmãos. E Ele faz isso de diversas formas. E muitas vezes Ele faz isto permitindo que homens perversos venham sobre nós e nos dominem. E nos tratem de todo jeito e muito mal. Muitas vezes Ele nos dá governadores maus. Homens no poder perversos. Por que o Senhor faz isso? Para nos humilhar, irmãos. Para tratar os nossos pecados, irmãos. É o Senhor Deus que é soberano. O mundo não está entregue nas mãos de Satanás, não. O mundo inteiro está nas mãos de um Deus soberano que tudo faz como lhe agrada. De um Deus que está interessado em fazer valer os seus propósitos nas nossas vidas, não os nossos propósitos. De um Deus que sabe o que faz. E de um Deus que requer que nós nos sujeitemos a Ele. E que nós nos humilhemos e reconheçamos a nossa miséria e abandonemos o nosso pecado e nos voltemos para Ele verdadeiramente arrependidos. É isso que o Senhor requer de ti, é isso que o Senhor requer de mim, como seu povo, em meio às suas manifestações de juízo e disciplina sobre cada um de nós. Mas é interessante, irmãos,
que em meio a essa compreensão de que o Senhor virá com disciplina sobre ele, e ele teme e ele treme, e sobre o povo, ele é alguém que aguarda, ele espera silencioso, porque ele sabe que o Senhor haverá de salvá-lo. Isso enche o coração deste homem de esperança e de fé. E a fé, então, seria o segundo aspecto ou a segunda resposta apropriada à manifestação de um Deus glorioso como o Deus Santo revelado aqui. Ele se manifesta primeiramente com temor e, logo em seguida, com fé. Veja que mudança impressionante na vida deste homem. De um queixoso a alguém que agora exulta em alegria e confiança. De alguém que estava revelando um coração que precisava ser tratado. E agora, então, ele se manifesta como alguém que teve o seu coração verdadeiramente tratado. É isso que nos diz o verso 17, ele diz, texto muito conhecido. Ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, o produto da oliveira minta, e os campos não produzam mantimento, as ovelhas sejam arrebatadas do aprisco, e nos currais não haja gado. Todavia, eu me alegro no Senhor, exulto no Deus da minha salvação. Que coisa impressionante. De temor à fé. Ainda que tudo isso aconteça. Impressionante, irmãos. De um homem que agora se mostra com a fé amadurecida demais. Muito amadurecida. Porque ele foi provado por Deus. Ele foi aperfeiçoado por Deus. O Senhor se revelou para ele, irmãos, de um modo que ele precisava, Abacuque precisava aprender a confiar no Senhor. E aqui está este homem em um reconhecimento da calamidade. Ele reconhece a calamidade. Isso é impressionante. Ele reconhece a coisa terrível que está para vir sobre ele. Porque o que está para acontecer, irmãos? É algo literal que estava para acontecer com este homem. Ele vai dizer ainda que a figueira não floresça, ainda que a planta não venha dar figos para mim. Ainda que eu não haja fruto na videira para o vinho. Que alegria para o coração do homem. Ainda que a oliveira não produza óleos que são essenciais para ser colocados sobre o corpo, que nos protege então do sol escaldante. Ainda que não tenhamos plantação nos campos que vão trazer para nós alimento físico para nutrir o nosso corpo. Ainda que eu não tenha o gado animal para comer do seu alimento. Ainda que eu não tenha o cordeiro para sacrificar a Deus em louvor a Ele. Ainda que eu não tenha nada disso. Essa é a palavra deste homem. Que ele diz, ainda que eu não tenha as coisas mais deliciosas para desfrutar na prosperidade. E ainda que eu não tenha as coisas mais essenciais da vida. Ainda, ele diz, eu me alegrarei no Senhor. Que coisa, como é que isso pode... Veja que reação impressionante deste homem. De alguém que, certamente, irmão, experimenta isto. Não porque ele era um homem extraordinário, mas porque o Senhor o aperfeiçoou. Deus o concedeu esta graça de reconhecer isto. De então dizer, eu me alegrarei no Senhor, ainda que tudo isso aconteça. Irmão, eu fico a me questionar, será que eu e você seríamos capazes de dizer isto? Será que eu e você, conscientes, plenamente convictos, numa convicção inabalável de que o Senhor vai vir, que os inimigos virão, como os babilônicos, que tomariam tudo deles, ainda assim, nós seríamos capazes de dizer,
Todavia, eu me alegro no Senhor, exulto no Deus da minha salvação. Imagina você, um governo mau, estamos sob um governo mau, e então a perversidade desses homens é intensificada, e então ele deseja trazer todo tipo de calamidade. Se você se queixa hoje do que você tem experimentado, ainda está bom demais. Pode ficar muito pior, meu irmão. Muito pior do que estamos vivendo pode ser a nossa condição em pouco tempo. Imagine você procurar ir para lugares, como em muitos países por aí, vai no mercado e não tem alimento. Imagina você que produz e trabalha com o solo, produzindo alimento então para a sua casa. Não tem nada no solo para você comer e arrancar. Não tem nada para você vender, não tem nada para você colher e comer. O seu gado foi devastado, foi levado, foi morto, não tem carne para você comer, não tem leite para você tomar, não tem queijo para você fazer, não tem fruto para você colher na árvore, não tem nada. Esta seria a condição que este homem experimentaria no juízo do Senhor. Se coloque você nesta condição. É a condição que estamos hoje aqui no Brasil? Não é. Está muito distante. Muito distante daquilo que este profeta e o povo de Deus estava para experimentar naqueles dias. Mas o Senhor pode tirar de nós, através das mãos de homens maus, e nos deixar numa condição pior ou semelhante. Qual será a sua postura? Vasculhe o seu coração. Como você reagiria? Eu sou inclinado, irmão, a acreditar que nós seríamos muito inclinados a murmurar, como temos feito hoje já. Em tão pequenas coisas que temos experimentado em comparação com o que o povo do Senhor experimentou naqueles dias. Murmuração, descontentamento, indignação contra essas coisas, contra o Estado, contra o Senhor. Em última instância, o seu descontentamento, a sua murmuração, a sua indignação, a sua ira é contra Deus. Porque é Ele quem faz todas as coisas. Ou você não crê na soberania de Deus? Ou você não acredita que é o Senhor que tem conduzido tudo? Ou você não acredita que nada foge das mãos do Senhor? Ele conduz todas as coisas nos mínimos detalhes. Ele conduz o coração do rei para onde ele quer. Ele conduz o coração dos magistrados para onde ele quer. Isso pode acontecer. Mas este homem, ele não age como um murmurador como eu e você. Entenda, murmuração é um verdadeiro pecado contra o Senhor. Descontentamento, irmão, é pecado contra Deus. Se irá contra o Senhor, Deus que é santo, é pecado terrível contra o Senhor. Não podemos agir assim. Não podemos permanecer com o espírito tal. Não. Devemos, irmãos, ser tomados pelo mesmo espírito que foi tomado o próprio profeta Abacuque. Que ainda que as coisas mais terríveis aconteçam neste mundo sobre a vida dele e da sua nação, do seu povo amado, todavia eu me alegro no Senhor. Eu me alegro no Senhor Deus Yahvé. Eu tenho uma alegria plena nele. Esta é a palavra deste homem. Quem é? Ele vai chamar o Senhor Deus de Yahvé, Javé, o Deus do pacto. Eu me alegro nele. Nesse Deus que é fiel, e eu sei que ele é fiel. Nesse Deus que é misericordioso, e eu sei que é misericordioso. Ele é o meu Senhor e eu tenho alegria em meio à adversidade. Ele é alguém que exulta com alegria imensa no Deus da salvação. E ele sabe que ele pode aguardar em silêncio. Porque o Senhor que agirá com disciplina é o mesmo Deus que virá com salvação. E ele sabe que o Senhor Deus salvará o justo, porque o justo viverá por fé. Como ele disse então anteriormente. Então ele sabe, o Senhor Deus é o Deus da minha salvação. O Deus que age em favor da minha alma, mas o Deus também me livra dos homens maus, dos meus inimigos. É o Deus que livra, que liberta o seu próprio povo. Ele reconhece que esse Senhor Deus, Yahvé, é o Deus que é a sua fortaleza. É lugar seguro,
onde ele pode então se abrigar das investidas daqueles homens maus que haverão de se levantar contra ele. Ele confia em Deus. E ele sabe que esse Senhor Deus é aquele que faz com que os pés dele sejam como os da corça. Como é dito lá no Salmo 18, verso 33, como uma corça, um animal que corria sobre as pedras e os montes de modo ligeiro, por cima então de lugares difíceis, pedregosos, realmente muito complicados de se andar. Então ele sabe que os pés dele serão assim. O Senhor é que fará os pés dele como os pés de uma corça, que então será levada a lugares altos. A lugares, então, onde eles estarão seguros, mas que também são lugares que indicam a realidade da vitória. Eles estarão sob lugares altos. Ele entende que ele como profeta, mas não somente ele como profeta, o povo de Deus, o povo pactual do Senhor, o remanescente fiel, aquele que vive pela fé, estes então experimentarão tais coisas, porque o Senhor Deus é o Deus da salvação deles. E ele então confia inabalavelmente nesse Deus. Ainda que ele saiba que muitos no caminho não conseguirão chegar até o fim. Mas a salvação sobre o povo de Deus, a igreja de Cristo, virá. Ele confia no Senhor. E ele se sujeita, ele se coloca aqui numa submissão impressionante à vontade de Deus, à vontade do Senhor. E ele consegue ser contente em meio às adversidades todas. A Escritura nos fala, irmãos, sobre isto também, não somente aqui. Quando nós olhamos para a Escritura no Novo Testamento, nós encontraremos os servos do Senhor falando à Igreja de Cristo, e a Igreja de Cristo que estava sofrendo em meio a sofrimentos. E então, como é que eles deveriam lidar com estas questões? Qual deveria ser o coração, então, do homem em meio a esses dias de adversidade? Em meio à ocasião em que já não há mais nada em que se agarrar. E então, no que eu então vou me agarrar quando não tiver mais nada ao meu redor? Paulo vai falar em Filipenses capítulo 4, que mesmo no dia de prosperidade, ou nos dias em que ele não tivesse absolutamente nada, como é que estava a sua alma, ou como é que estaria a sua alma? Veja, o apóstolo Paulo, ele estava preso. Mas ele diz, Filipenses 4, verso 10, alegrei-me sobremaneira no Senhor, porque agora, uma vez mais, renovastes a meu favor o vosso cuidado, o qual também já tinhais antes, mas vos faltava oportunidade. Digo isto não por causa da pobreza, porque aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Tanto sei estar humilhado, como também ser honrado. De tudo e em todas as circunstâncias já tenho experiência, tanto na fartura como de fome, assim de abundância como de escassez. Tudo posso naquele que me fortalece. Todas as circunstâncias. Não importa qual seja o momento. O contentamento, meu irmão, independe de circunstâncias. Está acima das circunstâncias. Não importa qual seja, difícil, dor, sofrimento, ausência de alimento, ausência de descanso, tristeza, não importa o que estejamos ou estejamos para experimentar, devemos ser contentes, alegres no Senhor. Era assim que estava Abacuque, contente em Deus, satisfeito com o Senhor. Se temos o Senhor, nós temos tudo. Se temos tudo no mundo e não temos o Senhor, a realidade é que nós não temos absolutamente nada. Mas se você tem o Senhor, pode estar caindo o mundo, irmãos. Nós deveríamos estar alegres.
Satanás com seus demônios e seus inimigos, seus servos se levantando contra nós, nós podemos estar seguros e contentes, porque estamos com o Senhor, Ele é nosso refúgio, Ele é nossa fortaleza. Nós iremos suportar toda a aflição, porque tudo podemos naquele que nos fortalece. E como falei noutra ocasião, não use esse texto para dizer tudo eu vou conquistar naquele que me fortalece. Tudo eu posso ganhar neste mundo naquele que me fortalece. O texto não está falando sobre você conseguir algum benefício ou prosperidade neste mundo. O texto está dizendo, tudo você pode suportar. Todo sofrimento você pode suportar, porque você está unido a Cristo. Os profetas estavam unidos ao seu Senhor. E ele então pode suportar, aguardando então o dia da salvação. Deveríamos experimentar esta realidade. O que é que nos falta, irmãos? Mas então, você olha para outras porções da Escritura e 1 Pedro vai nos dizer algo também muito interessante. 1 Pedro, capítulo 1, do verso 5 ao verso 9. 1 Pedro, capítulo 1, do verso 5 ao verso 9 nos diz a palavra. Eu vou ler a partir do verso 3, diz assim: Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua muita misericórdia nos regenerou para uma viva esperança mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança incorruptível, sem mácula, imarcessível, reservada nos céus para vós outros, que sois guardados pelo poder de Deus, mediante a fé, para a salvação preparada para revelar-se no último tempo. Nisso exultais, embora no presente, por breve tempo, se necessário, sejais contristados por várias provações, para que, uma vez confirmado o valor da vossa fé, muito mais preciosa do que ouro perecível, mesmo apurado por fogo, redunde em louvor, glória e honra na revelação de Jesus Cristo, a quem, não havendo visto a mais, no qual, não vendo agora, mas crendo, exultais com alegria indizível e cheia de glória, obtendo o fim da vossa fé, a salvação da vossa alma. Consolo, alegria, satisfação, contentamento, gozo no Senhor, em meio às dificuldades, na expectativa certa do resgate e da salvação de Deus, na expectativa certa de dias melhores, na expectativa certa de estar com o seu Deus. Alegria no momento, com os olhos fitos no futuro, que é certo de vitória para o povo de Deus, para a igreja do Senhor Jesus Cristo, ainda que hoje sejamos contristados com muitas provações. Faz parte da caminhada do povo de Deus com o Senhor. O Senhor nunca disse a você que você teria dias tranquilos aqui. Nunca prometeu. Isso é conversa fiada de pastor mentiroso e falso que fica dizendo por aí que você vai ter dias muito tranquilos e muito bons quando você aceitar ao Senhor Jesus Cristo. Essa não é a realidade. A realidade é totalmente outra enquanto vivemos neste mundo dominado e cheio de pecado. Mas outro texto, irmãos. 2 aos Coríntios, capítulo 4, verso 7 em diante. 2 aos Coríntios, capítulo 4, do verso 7 em diante, nos diz assim: Temos, porém, este tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder de Deus a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Em tudo somos atribulados, porém não angustiados, perplexos, porém não desanimados, perseguidos, porém não desamparados, abatidos, porém não destruídos,
levando sempre no corpo o morrer de Jesus, para que também a sua vida se manifeste em nosso corpo. Porque nós que vivemos somos sempre entregues à morte por causa de Jesus, para que também a vida de Jesus se manifeste em nossa carne mortal, de modo que em nós opera a morte, mas em vós a vida. Tendo, porém, o mesmo espírito da fé, como está escrito, eu criei, por isso é que falei. Também nós cremos, por isso também falamos, sabendo que aquele que ressuscitou, o Senhor Jesus, também nos ressuscitará com Jesus e nos apresentará convosco. Porque todas as coisas existem por amor de vós, para que a graça, multiplicando-se, torne abundantes as ações de graças por meio de muitos, para a glória de Deus. Por isso, não desanimamos. Pelo contrário, mesmo que o nosso homem exterior se corrompa, contudo, o nosso homem interior se renova de dia em dia, porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória, acima de toda comparação, não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que se não veem, porque as que se veem são temporais e as que se não veem são eternas. Meus irmãos, aquilo que está preparado para o povo do Senhor não se compara com tudo aquilo que nesta vida nós experimentamos, até mesmo de bom, quanto mais as coisas ruins e difíceis que nós experimentaremos na nossa caminhada sobre este mundo mau e sob, então, a manifestação de Deus, muitas vezes em juízo. Podemos aguardar, irmãos, dias maus, mas a certeza de dias extraordinariamente bons com o nosso Senhor é certo. E nós podemos, então, confiar em Deus, pois Ele tem conduzido absolutamente tudo. E tudo, então, para o bem do seu próprio povo e para a glória do seu próprio nome. É assim que Ele faz absolutamente todas as coisas. Por essa razão, então, o profeta, ele pode se alegrar no Senhor, porque ele sabe que o Senhor Deus é o Deus da sua salvação. E este é o mesmo Deus que nós servimos hoje. Esse Deus não muda, irmãos. É o mesmo Deus que está assentado no seu alto e sublime trono e que guia todos os detalhes da nossa vida. Os dias mais sombrios em que experimentarmos na nossa caminhada. O dia em que fará com que nós, muitas vezes, fiquemos perplexos e assombrados sem conseguir entender. Nós devemos nos recordar. O Senhor Deus está no seu santo templo. O Senhor está no seu trono. No dia, então, em que o mal se levantar e sacudir a nossa vida, em que uma calamidade vier sobre nós e tirar, então, os nossos bens, no dia em que o sofrimento de uma enfermidade vier e nos lançar no chão, no dia em que nós estivermos para experimentar as coisas mais terríveis que homens podem experimentar nesta vida, nos recordemos e digamos com o profeta, ainda que a figueira não floresça, que nem haja fruto na vide, o produto da oliveira minta, e os campos não produzam mantimentos, as ovelhas sejam arrebatadas do aprisco, e nos currais não haja gado. Todavia, eu me alegro no Senhor, exulto no Deus da minha salvação. O Senhor Deus é a minha fortaleza e faz os meus pés como o da coça e me faz andar altaneiramente. Que essas, irmãos, sejam as nossas palavras em todo momento, inclusive quando o dia mau chegar e bater à nossa porta. Que o Senhor Deus, Ele seja a minha e a tua alegria. Ele é o nosso Salvador. Ele é de fato
o nosso refúgio. Como este homem de Deus reconhece no passado, como o salmista reconhece com muita beleza, no Salmo de número 46, irmãos. E nós finalizaremos lendo este salmo, quando então o servo do Senhor, mesmo em meio à maior dificuldade na vida, o que é que este homem então diz? Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. Portanto, não temeremos, ainda que a terra se transtorne e os montes se abalem no seio dos mares, ainda que as águas tumultuem e espumejem, e na sua fúria os montes se estremeçam. Há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Deus está no meio dela, jamais será abalada. Deus a ajudará desde antemanhã. Bramam nações, reinos se abalam. Ele faz ouvir a sua voz e a terra se dissolve. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Vinde e contemplai as obras do Senhor, que assolações efetuou na terra. Ele põe em termo à guerra, até aos confins do mundo. Quebra o arco e despedaça a lança. Queima os carros no fogo. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Sou exaltado entre as nações. Sou exaltado na terra. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. O Senhor dos exércitos está com você. O Senhor, o Deus de Jacó, é o meu e o teu refúgio. O nosso Senhor está conosco. Cristo diz: estarei convosco até a consumação dos séculos. Palavras de um Deus que não pode mentir. Ele tem cuidado de nós. Nós podemos então exultar de alegria no Senhor, independentemente das circunstâncias ao nosso redor. Esta é a esperança que nós temos, e nós que fomos salvos por Cristo e aguardamos então a salvação final no grande dia do Senhor. Mas e quanto a você que não conhece a Cristo? E quanto a você que está longe do Senhor? Não espere salvação, não. Se você continuar nos seus pecados, não espere ser liberto da mão de Deus que virá com ira. Não espere. Não confie no seu mérito, não confie na sua bondade, não confie na sua justiça, não confie em nada que você possui, porque absolutamente nada, nenhuma dessas coisas servirá para você se justificar no dia do Senhor. Suas mãos estão sujas com o pecado. Suas mãos estão sujas com o sangue de Cristo. Você é culpado de ter crucificado o Redentor. Não pense que se você levantar as suas mãos para o Senhor naquele dia, Ele vai olhar para você com um rosto paternal. Ele não vai olhar. Ele não vai olhar. Ele vai manifestar sua ira contra você. Sua mão está suja com o pecado que crucificou o Redentor. Sua mão está suja com o pecado, com o sangue do Redentor do mundo. É só ira que virá sobre você. Você não terá onde se refugiar. É certo, a palavra de Deus garante isto. Não pense que são palavras de um homem como eu. É a palavra de Cristo que garante isso. Você precisa se arrepender do seu pecado hoje. Você precisa se voltar contra o seu pecado e se voltar para o Senhor com fé. É de Cristo que você precisa. É somente de Cristo que você precisa, pecador, para que você possa então ser salvo do dia do juízo. Você precisa se refugiar em Cristo. É o único abrigo seguro que você terá. Corra para Ele arrependido. O Senhor está pronto para salvar o pecador arrependido. E você precisa se render a Ele. E então você poderá
exultar com alegria na esperança da salvação final, que só possuem aqueles que um dia entregaram a sua vida ao Redentor do mundo, que é Cristo, o nosso Salvador, o nosso comum e bendito Salvador. Amém. Vamos orar ao nosso Deus. Ó Senhor, louvado seja o teu nome, porque tu és este Deus, o nosso Deus. Ó Senhor, há muita corrupção em nós. E somos, ó Senhor, dignos, não de salvação, mas de juízo, da disciplina do Senhor. Por causa dos nossos muitos pecados, Senhor. E sabemos que tu te levantas muitas vezes, por amor da nossa alma, para nos disciplinar. Ó Senhor, faze isto, Senhor. Nos disciplina, Senhor. Trata-nos, Senhor. Expurga de nós a nossa miséria e nos santifica para Ti. Ó Deus, e nos faz, ó Pai, sermos submissos ao Senhor e à Tua vontade. A nos sujeitarmos à Tua vontade soberana, Senhor, sobre nossas vidas. E ainda, ó Deus, que na Sua disciplina o Senhor tire de nós os nossos bens mais preciosos neste mundo, as coisas que nós mais amamos neste mundo, os nossos bens, a nossa saúde, o nosso dinheiro, a nossa família. Ó Deus, ajuda-nos e faz-nos, ó Senhor, descansarmos e confiarmos em Ti. E aguardar em silêncio, Senhor, nos faz aguardar a Tua salvação. E nos ensina, ó Deus, a estarmos contentes, felizes no Senhor, alegres em Ti, exultando no Deus da nossa salvação. Ó Deus, dá-nos graça para isto, Senhor, pois precisamos de Ti. E também, ó Deus, ser misericordioso com o perdido. Salva, ó Deus, o perdido. Tem misericórdia, Senhor. Salva como nos salvaste. Sabemos, ó Deus, que é por graça somente, pois nada merecemos. Revela-te, ó Senhor, salvificamente, é o que te pedimos. Em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém.